Shalom Ubrachá. Então, escolhi essa moldura porque ela já vem com a data. Agora estou prestando atenção na data da moldura. E que está escrito aí Fashion Week não é por causa da Fashion Week, é só por causa da data mesmo. E a nossa data hoje é o dia 17 de Tammuz, que no judaísmo essa data é a data em que oficialmente quebraram as muralhas de Jerusalém. A primeira referência sobre essa data é o dia que construíram o bezerro de ouro. Nosso povo recebeu a Torá no Monte Sinai. O Moshe Rabbeinu subiu para o Monte Sinai, ficou lá 40 dias e 40 noites. E nesse meio tempo, o povo que esperou Moshe 40 dias, e o povo estava muito imediatista. Eles devem ter copiado alguma coisa da nossa geração sem saber. Eles eram imediatistas. Mas, na verdade, eu vou contar para vocês um segredo. Diz o Arizal que a geração do Mashiach é a geração que saiu do Egito e faleceu no deserto. E eles se reencarnam, eles se tornam essa geração que recebe a Geulah. Moshe Rabbeinu, ele é o Mashiach. Nós somos a geração da Geulah. Assim disse o Rebbe, o tzadik da geração é o Moshe Rabbeinu da geração. E o Rebbe falou que nós somos a geração da Geulah, a geração do Mashiach. Então, na prática, esse imediatismo que eles tinham, sendo que nós somos eles, na prática, nós somos uma geração imediatista. E esse imediatismo, para onde isso conduziu eles, Deus me livre, coisa boa não foi. Ou seja, o povo, Moshe Rabbeinu falou que vai subir para o Monte Sinai, vai ficar lá 40 dias, e a questão é se uma parte do dia também é considerada um dia, se uma parte do dia não é considerada um dia. E eles fizeram, o Moshe Rabbeinu fez um cálculo de 40 dias de Moshe, o povo de Israel fez um cálculo deles, e a diferença entre um cálculo e outro foi de um dia. Por causa desse imediatismo, que a gente continua, acho que nós temos que fazer a retificação do imediatismo, como cada pessoa tem que fazer a retificação da reencarnação anterior dele, e sendo que o problema que causou o bezerro de ouro era o imediatismo, então nós temos que fazer a retificação do imediatismo. Estou falando sério. Na prática, Moshe Rabbeinu atrasou um dia. E nesse dia, que era 17 de Tammuz, era nesse dia de hoje, de acordo com a data aqui do aplicativo que vocês, da moldura que vocês estão vendo, nesse dia de 17 de Tammuz, eles fizeram o bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu desceu. Diz o Zohar que Moshe não quebrou as tábuas da lei porque quis, que elas eram escrita divina e elas tinham vida própria. Diz o Zohar que não só que elas tinham vida própria, mas que essas tábuas da lei ainda vão ressuscitar na ressurreição dos mortos. E por causa disso, para equilibrar no mundo, equilibrar a santidade com o lado contrário, para que a gente possa ter um livre-arbítrio, para que a gente possa escolher entre o bem e o mal, o lado ruim também tem que fazer o mesmo milagre. Aquele bezerro de ouro também tinha vida própria. Ele começou a dançar e todo mundo dançou junto com ele. Então, na hora que Moshe ouviu que estavam dançando com o bezerro de ouro, essas tábuas da lei, diz o Zohar, elas morreram. A alma saiu do corpo, Moshe já não aguentou, elas se tornaram, perderam a vida própria, ela se tornou uma pedra pesada, como um cadáver.
que tem um peso que uma pessoa viva anda junto com você, uma pessoa morta você tem que carregar. Então Moshe Rabbeinu já não conseguiu carregar, já era muito pesado para ele, e ele não conseguiu segurar. As tábuas caíram e quebraram. Isso foi nesse dia 17 de Tammuz. E continuação, tivemos problemas na época do primeiro Beit HaMikdash. Nesse dia de 17 de Tammuz, os babilônios estavam fazendo o holocausto para os judeus. Na época do segundo Beit HaMikdash, os romanos nesse dia quebraram as muralhas de Jerusalém e fizeram o segundo holocausto da nossa história. O terceiro holocausto foi Cruzadas, Inquisição, que também estão cheios de acontecimentos nessas 3 semanas. O quarto holocausto foi a Alemanha, que com certeza, se você procurar lá, você encontra também alguma referência desse dia. E o importante é que agora vai ter Mashiach. Quando o Mashiach chegar, quando tiver a Geulah, esse dia vai se transformar numa festa. Deus compensa a gente de todo o sofrimento. Nós recebemos, a gente faz a coisa ruim, recebe uma retificação e ainda Deus paga para nós por ter retificado a gente, indeniza a gente pela retificação. Você imagina, a criança faz na fralda, a mãe lava a criança chora, a mãe depois dá um chocolatinho para a criança por ter chorado. Então assim Deus mima a gente. E como estudamos na aula anterior sobre o que causou as 3 semanas na época do profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias, e não foi a mesma coisa que causou as 3 semanas na época do segundo Beit HaMikdash. Na época do Rabbi Yochanan ben Zakkai, na época dos romanos, o segundo Beit HaMikdash, na época dele, nosso povo não tinha problemas de idolatria, não tinha problemas de relações ilícitas. O problema era o que a gente chama de ódio gratuito. O que é ódio gratuito? Hoje de manhã eu vi uma explicação boa. Quando a mulher não gosta do marido, tudo que ele fizer, ela fala para ele: você não fez nada mais que a sua obrigação. Toda coisa ruim que ele faz, tudo que ele faz de bom, ela faz para ele, ela fala para ele: você não faz nada mais que a sua obrigação. Você se rasga de trabalhar para pagar as contas, nada mais que a sua obrigação. Você chega cansado do trabalho, você vai lavar a louça em casa, nada mais do que a sua obrigação. Você acorda mais cedo, você vai arrumar a casa, nada mais que a sua obrigação. Quando ele faz uma coisa errada, ele, por engano, ajudou numa coisa que não precisaria ajudar, aí ela vai soltar os cachorros em cima dele e vai ficar o dia inteiro acusando ele de ter feito a coisa errada. Ela não tinha pedido para ele encher o balde de água, ele encheu o balde de água, e mesmo que ele queria lavar, não importa, ele não deveria ter enchido o balde, deveria ter enchido só meio balde. Isso que a gente vai chamar de ódio gratuito, isso foi a causa da destruição do Beit HaMikdash, do segundo templo. Isso foi a causa que as muralhas de Jerusalém foram destruídas na época do segundo templo. Quer dizer, isso que as pessoas brigavam por coisa pequena, e cada um ia alegar que a coisa pequena que ele está brigando é a maior coisa do mundo. Se é a maior coisa do mundo, então por que você não coloca? Hoje em dia tem as redes sociais, né? Coloca lá na rede social: meu marido, no lugar de encher meio balde, encheu o balde inteiro. Olha que coisa grave. Você vai ter vergonha de fazer isso? Então, quer dizer, você sabe que é uma coisa pequena, mas para infernizar o marido em casa por ele ter feito a coisa pequena, aí é um prazer. Então, isso a gente chama de ódio gratuito. Isso é um exemplo que me deram hoje de manhã, não é exemplo meu, é exemplo que eu ouvi de alguém. Tem os exemplos da Gemara, já contei para vocês várias vezes. Tem um exemplo tipo de uma guerra que começou
uma guerra que começou, na qual nós perdemos e centenas de milhares de judeus morreram nessa guerra. A guerra começou por causa de um eixo de carruagem. Isso nossos sábios trazem como um exemplo de ódio gratuito. Uma princesa de Roma estava fazendo turismo lá em Israel e quebrou o eixo da carruagem dela. Aí os soldados romanos, não devia ter muitos soldados, ela devia ter lá os guarda-costas dela. Eles pegaram uma árvore que estava próxima, uma árvore do tamanho do eixo da carruagem, cortaram a árvore e consertaram o eixo da carruagem. Só que o que aconteceu era que naquela época tinha uma tradição judaica, uma tradição dos judeus da época, que quando nascia um menino se plantava uma árvore, quando nascia uma menina se plantava uma árvore, tradição que a gente já não tem mais hoje, né? Não sei a origem daquela tradição também qual que era, mas eles tinham esse tipo de tradição, e o tipo de árvore era diferente, se era menino ou menina, e quando a criança se casava, se cortava aquela árvore para fazer o pau, a vara que segura a roupa, o postezinho que segura a roupa. Então eles montavam uma roupa. A roupa precisa de 4 estacas, 4 postes, assim, 4, não sei como chama isso em português, varas. Ela precisa de 4 pilares, a roupa. Então eles montavam a roupa onde o noivo e a noiva estariam dentro para fazer o casamento, com essas árvores que foram plantadas. Eles usavam essa árvore no dia do casamento, cortavam a árvore e usavam ela como o cajado para segurar a roupa. Aí, obviamente, os romanos cortaram uma dessas árvores para consertar o eixo da carruagem da princesa, e os judeus pularam em cima dos romanos, e o negócio terminou numa guerra que, nessa guerra, destruíram uma cidade enorme e morreram centenas de milhares de pessoas. Nossos sábios dizem que isso é ódio gratuito. Quer dizer, você ir lá atacar um soldado romano por causa de eixo de carruagem. Esse é um exemplo que eles dão. Outro exemplo também aconteceu, um segundo exemplo, não sei se esse era o primeiro, aquele que eu contei era o segundo, mas vamos dizer outro exemplo. Quando se fazia um casamento, se colocava na frente do cortejo do casamento, se colocava um galo e uma galinha, e aí acompanhavam o noivo e a noiva, e todos os convidados iam atrás, e na frente ia andando um galo e uma galinha, que era o símbolo de Priá Vereviá, o símbolo de que, da mesma maneira que a galinha todo dia bate um ovo, quer dizer que ela tem um filho por dia, porque depois ela choca os ovos, de cada um desses ovos que ela botou cada dia sai um pintinho. Então o símbolo que a família vai ter muitos filhos. E as galinhas foram mais para frente do que precisava, o galo e a galinha, e tinham lá os romanos legionários romanos que deviam estar com fome, pegaram o galo e a galinha e pegaram para eles comerem. E aí começou uma discussão entre o cortejo do noivo e da noiva com os romanos que pegaram o galo e a galinha, e isso que ninguém abriu mão. Quer dizer, isso se desenvolveu também para uma guerra, e novamente uma grande cidade foi perdida, e centenas de milhares de judeus morreram nessa guerra. Nossos sábios trazem isso como exemplos, até o maior exemplo, que é o do campo de Bar Kantza. Eles trazem isso como exemplos. O que é ódio gratuito? Quer dizer, tem motivo? Tem. Você plantou aquela árvore, esperou 20 anos até a árvore crescer para casar o seu filho, cortar aquela árvore, fazer a roupa do seu filho com aquela árvore.
todos os amiguinhos dele da escola, todo mundo casou com a árvore que o pai plantou, e só o seu filho não vai casar porque fizeram da sua árvore um eixo de carruagem. Não é um bom motivo? Então, infelizmente, pela a desproporção de pegar uma coisa dessas que é uma coisa simples e colocar ela na lente de aumento, fazer dela uma coisa importante, isso nossos sábios chamam de ódio gratuito. Quer dizer, ódio gratuito não é um ódio que ele não tem motivo de ser. É que o motivo é desproporcional à reação que foi feita em relação a ele. Ou seja, tudo que foi feito nesses exemplos que eles trazem, assim, daria para abrir mão, era uma coisa que relativo ao que eles fizeram, relativo à reação deles, era uma coisa muito pequena. Então, o nosso problema é que depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, ele foi destruído por causa de Avodah Zarah, Gilui Arayot Shefchot Damim, idolatria, relações ilícitas e assassinatos. E 70 anos depois, o segundo Beit HaMikdash foi reconstruído. É claro que a Geulah do Bavel, a Geulah da Babilônia, a redenção da Babilônia, ela foi uma mini redenção, porque eram só duas tribos, né? Yehudá e Benjamim, era a Judeia, as 10 tribos perdidas continuaram perdidas. Tinha lá no Yehudá e Benjamim, tinha lá os Kohanim, os Levi, Cohen, Levi. Então vamos dizer assim, que eram duas tribos inteiras, da Yehudá, da Judeia e do Benjamim, e eram uma parte da tribo de Levi, uma parte dos sacerdotes, dos Kohanim. Então não foi uma redenção como a saída do Egito, que foi o povo inteiro que saiu, e saiu com milagres. Foi uma redenção que precisou da autorização do rei, depois essa autorização foi suspensa, depois eles de novo receberam autorização, e foi uma redençãozinha, vamos dizer assim. Só que depois que o segundo Beit HaMikdash foi destruído, nenhuma redençãozinha nós tivemos. E está escrito que cada geração que o Beit HaMikdash não é reconstruído, que o terceiro templo de Jerusalém não é reconstruído, cada geração dessas, quer dizer que se tivesse naquela geração o Beit HaMikdash, ele seria destruído novamente. Ou seja, que o nosso comportamento ainda não retificou os motivos da destruição do Beit HaMikdash. Ainda não mudamos. Ainda continuamos brigando por causa de coisinhas muito pequenininhas. Mas qual que é o problema? Não é que a coisa não existe. Quando nossos sábios falam ódio gratuito, não quer dizer que ele não tinha absolutamente nenhum motivo. Ele tinha um motivo, que você colocou o motivo no microscópio, você foi advogado do seu motivo, você foi advogar o seu motivo. Tipo, você tem um motivo, esquecer o copo em cima da mesa e deveriam colocar o copo dentro da pia. Aí você é o advogado do seu motivo, você vai falar, tudo que eu estou infernizando, o próximo é justificado. Olha o que ele fez. Eu falei para ele já mais de 10 vezes que ele tinha que colocar o copo dentro da pia, e no lugar disso o copo ficou em cima da mesa. E não importa se estou dando como exemplo, tem coisa muito menor do que isso também. Tipo assim, me cumprimentou, mas não cumprimentou com aquele sorriso, não me fez festa, tipo, me cumprimentou, mas ou ajudou, mas não ajudou com aquele entusiasmo. Tem motivo que é até menor do que isso. Me deu um presente, mas não era aquele presente que eu queria, me deu um presente menor do que a minha expectativa, e não tem fim na coisa. O que acontece é que a pessoa tem um motivozinho, e ele vira o advogado da defesa do motivozinho dele,
E para isso ele faz uma terceira guerra mundial, achando que ele está com a razão. Isso nossos sábios chamam de ódio gratuito. Enquanto a gente não retifica isso, a gente não tem como sair do exílio. Nós estamos no exílio por causa do ódio gratuito. Então, a gente não tem como sair do exílio se a gente não retifica o assunto do ódio gratuito. O que é uma retificação do ódio gratuito? Então vamos analisar, em primeiro lugar, o que é amor pela Torá e o que é ódio pela Torá. Amor pela Torá está escrito: Ve'ahavta Hashem Elokecha. Você vai amar Hashem, seu Deus. Nos 10 mandamentos está escrito que Hashem ele não é material e ele não tem nenhuma comparação a nada que seja material, e você não pode imaginar nada. E se você imaginar alguma coisa, qualquer coisa que você esteja imaginando é idolatria, e você não pode dar uma imagem para Deus, você não pode fazer uma estátua de Deus, um desenho de Deus, você não pode imaginar Deus na sua cabeça. Você tem que desmaterializar esse conceito. Sempre que te falam de Deus, o trabalho é desmaterialização. Quando eu te pergunto, você conhece tal pessoa? Você tenta se lembrar da cara de tal pessoa. Mas quando eu te pergunto de Deus, você tem que desmaterializar. Se você se lembra de alguma coisa, você tem que tirar isso da sua cabeça. Dar um peteleco. O método do peteleco é um método infalível. Porque qualquer imagem de Deus que você imaginar, você entra na categoria de estar pensando em idolatria. Então, sendo que a gente não tem como imaginar Deus, nós somos cegos em relação ao mundo espiritual. De tão bom que é o mundo espiritual, imagina uma pessoa que nasceu cego e você fala para ele imaginar agora uma viagem na ilha que não chegou ainda o corona, lá na Polinésia Francesa, arquipélago de Tuvalu, a ilha perdida lá no Oceano Pacífico, que vão deixar só você viajar para lá. Imagina a beleza daquele lugar. A pessoa que nasceu cego, na cabeça dele preto, mas preto igual preto, já estou imaginando a praia. Não adianta, ele se engana, ele acha que ele está imaginando a coisa certa, mas na hora que ele abriu os olhos um dia e o médico curar o problema de visão dele, e você mostra a foto do que ele imaginou, toda aquela coisa preta, e a foto dessa praia, ele vai ver que não tinha nenhuma comparação uma coisa com a outra. Mas a diferença entre o cego imaginar uma paisagem e nós imaginarmos Deus, a diferença é que o cego, em relação à paisagem, o fato dele ter imaginado tudo preto está muito mais próximo à paisagem do que a gente tentar imaginar Deus. Ou seja, o preto e a paisagem, os dois fazem parte da mesma dimensão. Agora, imaginar Deus já é imaginar uma dimensão superior que a gente não tem como imaginar. Nós não temos os sentidos para imaginar. Então, como Deus pode cobrar de nós? Está escrito: Ve'ahavta Hashem Elokecha. Você vai amar Hashem, seu Deus. Como Deus pode cobrar de nós amor se é proibido para a gente imaginar Deus? Então, como eu posso amar a Deus? Então, dizem nossos sábios, o que quer dizer, como você cumpre esse mandamento, que é um dos 613 mandamentos da Torá. Como você cumpre o mandamento de amar a Deus? Simples, você cumpre esse mandamento se lembrando das coisas boas que Deus te dá. Deus te dá vida, graças a Deus. Se te sequestrassem e os sequestradores pedissem 1 bilhão para não te colocar lá no micro-ondas que eles fazem lá no Rio de Janeiro, graças a Deus, São Paulo não vi que fazer isso. Rio de Janeiro tem o método do micro-ondas, que eles colocam os pneus, colocam a pessoa dentro dos pneus, enchem de gasolina e taca fogo. E eles falam para a pessoa: se você não pagar 1 bilhão, a gente se coloca no micro-ondas. Você fala 1 bilhão para sair de lá, é de graça, é barato.
e Deus está te dando vida e você não sente que você ganhou 1 bilhão. Deus está te dando vida, você não sente nada. Então na hora que você se lembra que Deus está te dando vida, aí nessa hora te desperta o amor. Porque imagina você estar lá naquele micro-ondas e chega uma pessoa, paga 1 bilhão para te resgatar. Você não vai amar essa pessoa, mesmo que você não tenha uma foto dessa pessoa, mesmo que você não tenha uma estátua dessa pessoa, mesmo que você não tenha um desenho de uma pessoa, alguém vai te falar, olha, veio aqui alguém, pagou 1 bilhão, agora você está livre, os bandidos te acompanham lá até a porta da favela, você te chama um táxi, paga um táxi para te levar para sua casa, alguém pagou 1 bilhão pelo seu resgate. Quem é a pessoa? A pessoa não quis se identificar. Você vai amar essa pessoa mesmo sem que ela se identifique. Quanto mais que Hashem ele se identificou para nós, que Deus ele se identifica para nós. Simplesmente a gente não tem a capacidade de imaginar o que é Deus, mas a gente sabe que Deus dá vida para a gente, Deus dá saúde, Deus dá tudo. Então o mandamento de amar a Deus é o mandamento de você pensar todo dia sobre as coisas boas que Deus te faz. Por isso que essa explicação que eu recebi hoje de manhã, que o que quer dizer não gostar de alguém, quer dizer que todas as coisas boas que essa pessoa te faz, você fala que ela não faz nada mais que obrigação, quis casar comigo, agora paga as contas, e as coisas ruins que parece para você que ela fez uma coisa ruim, aí você pega no pé, inferniza a pessoa o tempo todo para se vingar dele pela coisa ruim que aparentemente você acha que ele fez. Então, quando você fala que Deus me dá vida, Deus me criou, então Deus não faz nada mais que obrigação, se Ele me criou tem que me dar vida, é como aquele casal lá que o marido fala para a mulher, ou que a mulher fala para o marido. Quando a mulher fala para o marido, olha, lavei toda a louça, e ele fala para ela que você não fez nada mais que a sua obrigação, ou que ele paga as contas, ela fala, você não fez nada mais que a sua obrigação. É como a gente falando para Deus, você me criou, agora você não faz nada mais que a sua obrigação de me dar vida, de me dar saúde, de me dar dinheiro, de me dar tudo de bom. Isso quer dizer que você não ama Deus. Então, você pensando assim, você não está cumprindo o mandamento de amar a Deus, e a consequência disso é que pode ser que uma hora vai te faltar vida, vai te faltar saúde, vai te faltar dinheiro, vai te faltar tudo, e você vai falar, olha, eu era feliz, eu não sabia, eu deveria ter agradecido na hora que Deus me deu tudo isso. Se eu tivesse agradecido, não chegaria uma hora que Deus não teve mais vontade de me dar tudo isso novamente. E então, o que acontece aqui? A gente tem que amar a Deus. Como a gente cumpre esse mandamento de amar a Deus? A gente cumpre esse mandamento se lembrando das coisas boas que Deus fez para nós, imaginando que Deus não tem a mínima obrigação de fazer para a gente isso, porque sendo que nós já vamos para um alto paraíso, e lá naquele alto paraíso, 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso, uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Então a gente já vai receber isso lá. Deus não tem a mínima obrigação de te dar nada aqui. Se a pessoa foi um aborto e ele vai para o paraíso, depois que a mãe dele abortou ele já está no lucro. Então Deus não tinha que fazer ele viver, e a mãe dele gostar dele, o pai dele gostar dele, e colocar ele numa escola, e todo dia ele ter onde comer, onde dormir. Tudo que Deus dá para nós é lucro, porque a gente nasceu para fazer um trabalho, e nós vamos receber o pagamento por esse trabalho no próximo mundo. Então imagina que você está trabalhando em um lugar e eles se contratam e falam, olha, só vão te dar equipamento, né, porque é um trabalho. No final do mês você ganha um salário. Então qual que vai ser o trabalho hoje? Hoje você vai pro Hilton Palace Hotel, você vai
dormir lá, porque a empresa quer saber como é uma estadia no Hilton Palace Hotel. Então você vai passar o dia lá, depois você vai escrever como foi, se você gostou, se você não gostou. Você fala, esse trabalho está muito bom. No outro dia vão te mandar lá pro parque aquático, porque a empresa quer saber como é se você recomenda o parque aquático, como é o parque aquático. Aí você vai lá, assinado o dia inteiro. Aí no outro dia vão te falar, olha, agora a empresa quer saber como é um passeio de iate. Você vai receber lá 24 horas para passear de iate. Até que uma hora chegam para você, agora a empresa precisa saber como é subir o morro de bicicleta. Aí você reclama, você fala, olha que lugar horrível, como eu vim trabalhar num lugar desses. Peraí, eles não eram obrigados nem a te dar o passeio de iate, nem a te dar o passeio um dia no hotel, porque você vai receber um salário no fim do mês. Então assim é o nosso trabalho divino. Deus não é obrigado a dar pra gente nada. Então tudo que Deus dá para nós é lucro. A gente tem que agradecer. Então a gente tem que falar, olha, que bom, Deus me deu vida. Se eu fosse um aborto, eu também ia para o paraíso. Então, mas Deus me deu vida, Deus me deu saúde. Então olha para quem tem menos saúde do que você. Não imagina se eu fui fazer uns exames aí e eu não passei não me deram uma como se diz, eu não passei com nota 10 nos exames, posso falar assim, que não sei se nem com nota 5, mas eu olho para a pessoa que mora embaixo da ponte, que tá lá, Deus me livre, numa cadeira de rodas. Aí eu tenho que agradecer a Hashem que Baruch Hashem, que eu tenho as duas pernas e dá para andar, e já não me importa mais se faz um cliquezinho ou não faz um cliquezinho. Se o médico falou que eu vou morrer de artrose, eu vou morrer com artrose, mas não vou morrer de artrose, já não me importa mais, porque o outro já não tem as pernas. Então, para coisa material, eu sempre tenho que olhar para quem está abaixo de mim, para quem está numa situação pior do que a minha, e agradecer a Deus por ter me dado mais do que o outro tem. Isso é a coisa material. Então eu tenho que olhar quem tem um salário menor do que o meu e falar, olha, Hashem me ajudou, tenho que agradecer. Qual o motivo que Hashem deu para ele menos, eu não vou entrar, não sei a reencarnação anterior dele, o que era, não vou entrar nesses motivos porque eu não tenho como verificar. Mas eu tenho que agradecer que eu não estou na situação que aquela pessoa está. Porque se eu estivesse naquela situação, Deus não me deve nada. Não é que Deus está, desculpa a palavra, eles falam aqui em São Paulo, Deus está sacaneando comigo. Não é isso. Desculpa o palavrão, mas aqui cada um recebe muito mais do que precisa aqui nesse mundo. Você não tem ideia do tamanho dos descontos que são feitos lá em cima. Então, amar a Deus quer dizer você se lembrar da coisa boa que Deus te faz e nunca falar, jamais, que tudo que Ele faz não é mais que obrigação, porque isso quer dizer que você não ama Deus. Você tem que falar, olha, tudo que Deus me faz, Ele não precisava fazer e me fez. Então eu tenho que agradecer. Aí depois que você começa a se lembrar de tudo que Deus te fez e que Ele não precisava te dar nada disso e te deu, automaticamente o amor no seu coração, o amor a Deus desperta no seu coração. E então, quando a gente fala sobre ódio gratuito, é o contrário. É você pensar na coisa ruim que a pessoa te fez. E essa coisa ruim que a pessoa te fez era muito pequena em relação à sua reação a ela.
mas você vai justificar a sua reação, você vai ser o advogado da sua reação. Tipo assim, uma pessoa assassinou. Me fala qual assassino que não tem advogado de defesa. Qual assassino no mundo não tem advogado de defesa? E o advogado vai falar, olha, o meu cliente tinha um motivo para isso, o meu cliente estava bravo, a mulher brigou com ele tinha que descontar alguém, qualquer coisa o advogado vai falar. Mas o advogado vai justificar que ele matou por causa disso, ou matou por causa daquilo. Então você também, na hora que você tem um motivinho de nada, você vai advogar o seu motivo, e você vai falar, olha, eu não tenho como gostar de tal pessoa, por causa disso ou por causa daquilo. Você vai estar por trás. Você primeiro não gosta da pessoa e depois, no lugar de pensar nas coisas boas, aí você pensa nas coisas ruins e a consequência disso é simples. Você pensa nas coisas ruins e o seu ódio pela pessoa aumenta. Aí agora começamos agora a batalha do estacionamento. É procurar lugar para estacionar. Tem um estacionamento, mas é longe. Então vamos ver se tem um lugar perto. E olha, o milagre do dia. Milagre do dia. Eu virei, a pessoa tirou o carro. Isso não é um milagre? Me fala. Se isso não é um milagre, me fala o que é um milagre. Eu só viro para procurar o estacionamento, a pessoa sai e me abre uma vaga aqui. Não, tô te falando, não, eu próprio, eu falo, Deus não precisava me fazer esse milagrinho, mas se Deus quer me mimar, aí não tem problema, pode me mimar, não tem problema, já tem outras pessoas que cuidam de me desmimar, né? Já tem, então, se Deus quer me mimar, não tem problema nenhum. Aceito. Então, na prática, assim, voltando para o nosso assunto, vamos analisar profundamente. Um judeu não te fez nada que justificasse você reagir de maneira negativa. Tá bom, ninguém é perfeito. Você não pode cobrar das pessoas que se relacionem a você de uma maneira que eles não têm na natureza deles. Então, se a pessoa nasceu com um retardo de sentimentos, só o fato dele não te dar de não brigar com você, quer dizer que ele te ama. E daí para diante. Só que o que a gente tem que analisar aqui, sempre que você tem um motivo para falar que alguém não está se comportando certo, você tem que agora abandonar esse motivo e pensar numa coisa boa. Ou seja, vou dar para vocês um exemplo simples. Um casal veio se divorciar. Isso me contou Rav Mendel Werther, Kriyat Malachi lá em Israel. Na verdade era Rebbe, não era bem ele. A mulher dele, ela falou assim, o casal vem se divorciar. Eu tenho uma condição, não faço nada enquanto eu dou para ele uma folha em branco, eu dou para ela uma folha em branco, e cada um tem que escrever 10 coisas boas que ele vê no outro. Vão ficar lá horas, mas eles vão ter que descobrir 10 coisas boas. Aí depois que eles escrevem essas 10 coisas boas, aí eu leio para eles, eu falo, olha, sua mulher é isso, como você pode divorciar uma mulher dela? Seu marido é isso, como você pode divorciar um marido desse? Ou seja, amor é você se lembrar das coisas boas que o outro fez e não achar que isso era obrigação. E ódio é se lembrar da coisa ruim que o outro fez. Então o que a gente tem que fazer? Transformar o ódio gratuito em amor gratuito. Nunca pensar nas coisas ruins que a pessoa fez, só pensar nas coisas boas e despertar o amor ao próximo como a si mesmo. E aí Mashiach vai chegar, vamos ter a Geulah, tudo vai dar certo. Hatzlacha, bריאות ופרנסה ושפע, כל טוב.